Boa tarde a todos. Agradeço, inclusive, agora no finzinho da tarde, no finzinho desse nosso congresso aí, poder trazer para vocês um pouquinho sobre um assunto que, particularmente, eu gosto bastante, que é a ventilação não invasiva no paciente cardiopata. Então, como a Camila bem colocou, aqui, na verdade, cada uma vai defender o seu lado e vamos ver quem que a gente... Aí. Nossa, ele tá indo tudo. Bom, o uso da ventilação não invasiva, a gente sabe, e ele é muito bem difundido quando a gente pensa nos efeitos respiratórios. Então, falando do ponto de vista respiratório, a VNI ela aumenta volumes e capacidades pulmonares por pressurizar as vias aéreas e os alvéolos. Ele expande áreas de atelectasia, então é um recurso que a gente utiliza muito nesse sentido, com esse objetivo. Reduz trabalho respiratório, e como já foi dito em outras palestras, pensando principalmente na questão do roubo de fluxo, que o paciente acaba tendo. Quando eu utilizo a VNI, eu tenho esse efeito potencializado. Diminui a barreira alveolo-capilar, que principalmente no cardiopata, ela tem um papel muito importante quando a gente pensa em insuficiência respiratória de causa cardiogênica. E mantém a tala pneumática em vias aéreas, que a gente vê bastante o uso para pacientes com apneia obstrutiva do sono, que eles acabam se enquadrando aí nesse grupo de cardiopatas. Mas a VNI focada para pacientes cardiopatas... Assim tá bom? Tá, obrigada. Então, a VNI em pacientes cardiopatas não é tão bem difundido, na verdade, está muito em fase... A gente já tem bastante evidência, mas nem todos os fisioterapeutas têm esse conhecimento. Então, quais os reais benefícios da ventilação não invasiva para o paciente cardiopata? Então, o primeiro ponto que eu quero colocar aqui é o aumento do débito e do índice cardíaco, que a gente consegue verificar com o uso da ventilação não invasiva. Consequentemente, ele vai diminuir pré- e pós-carga de ventrículo esquerdo por um aumento da pressão intratorácica. Então, quando a gente pensa em pré- e pós-carga, pré-carga é toda essa carga anterior ao ventrículo, seja o direito, seja o esquerdo, e quando eu falo em pós-carga, é sempre a resistência que esse sistema terá que vencer, tanto de ventrículo direito quanto de ventrículo esquerdo. Só voltar um aqui. Ele não está voltando. Estou apertando ele. Pronto, desculpa. Então, quando a gente pensa em manipulação de pré- e pós-carga, a gente tem uma diminuição da pré-carga do ventrículo esquerdo, porque a pressurização de vias aéreas ela vai reduzir o fluxo sanguíneo ali na região pulmonar, que, consequentemente, é a pré-carga do ventrículo esquerdo. E isso é um efeito benéfico, pensando que o aumento de pré-carga de ventrículo esquerdo aumenta a sobrecarga dele. Então, diminui a capacitância dos vasos intraalveolares e aumenta a capacitância dos vasos extraalveolares. Consequentemente, vai melhorar o enchimento de ventrículo esquerdo. Outro ponto, então, que a gente aborda sobre ventilação no cardiopata, que a gente tem um aumento do débito cardíaco e do volume sistólico final, exatamente pela manipulação da pré-carga do ventrículo esquerdo. Vai diminuir, além da pré-carga, a gente diminui a pós-carga do ventrículo esquerdo, diminui a pressão transmural e melhora a fração de ejeção de ventrículo esquerdo. Porque, como eu sempre costumo falar, o ventrículo esquerdo que trabalha com baixos volumes, ele consegue ter um melhor desempenho do que aquele ventrículo que recebeu um monte de sangue, provindo ali da região pulmonar, e ele não consegue mandar esse sangue para frente por conta de incapacidade de contração miocárdica e tudo mais. Então, pensando nisso, estratégias de ressuscitação, como manipulação de pré-carga, pós-carga e contratilidade, devem ser pensadas nesse cenário. Então, pensando sempre no equilíbrio entre entrega e demanda de oxigênio sistêmico, que foi uma das coisas, inclusive, que a professora Solange trouxe aí para a gente. Então, a VNI ela pode melhorar o desempenho cardíaco por diminuir o esforço inspiratório e reduzir essa pós-carga do ventrículo esquerdo.
Então, alguns estudos embasam muito isso que a gente está falando, né? Então, a indicação na prática, né, para ventilação não invasiva no edema agudo de pulmão já é bem esclarecido, né, já é bem colocado na literatura, exatamente por esses efeitos cardiovasculares, né, esses efeitos relacionados à manipulação de pré e pós-carga, débito cardíaco. Consequentemente, ele vai diminuir edema agudo de pulmão, diminuir dispneia e melhora, né, desfechos relacionados ao paciente cardiopata. Inclusive, os estudos mostram que a ventilação não invasiva para edema agudo de pulmão de origem cardiogênica, ele diminui taxa de mortalidade e ele diminui taxa de intubação, né, que é um desfecho bem positivo quando a gente pensa. Então, aqui, né, nesse estudo, eles compararam a oxigenoterapia tradicional, né, usual, com o uso do CPAP. Então, pressurizando essas vias aéreas, eles tiveram um resultado muito positivo em relação a esses desfechos relacionados à taxa de intubação e de mortalidade para os pacientes com insuficiência cardíaca. Outro artigo mostra bastante esses efeitos para a gente, né? Então, os efeitos da ventilação não invasiva em pacientes submetidos à cirurgia cardíaca. Então, foi uma revisão sistemática com meta-análise, né? Que inclusive a professora Camila trouxe, né? E aqui ele fala um pouquinho sobre a diferença entre o uso da VNI e a terapia padrão, né? A terapia padrão são os exercícios respiratórios associados à oxigenoterapia sem nenhum tipo de pressurização. Então, foram poucos artigos envolvidos nessa revisão, mas o resultado, né, encontrado foi que a VNI ela é favorável, né, quando a gente pensa, quando comparado à terapia tradicional. Outro estudo falando exatamente sobre isso, né, sobre o uso da ventilação com pressão positiva em unidade de terapia intensiva cardiológica, porque a gente utiliza muito pressão positiva para pacientes em desconforto respiratório, né, como eu falei para vocês, quando a gente pensa em efeitos respiratórios. Para efeitos cardíacos, a gente tem pouco uso dessa ventilação, muito por desconhecimento da equipe do que por evidências científicas, né? Então, aqui a gente tem algumas evidências dos efeitos fisiológicos que eu trouxe para vocês. Então, como conclusão, a pressão positiva nessas unidades elas têm efeito muito positivo, pensando no desfecho principal aí do paciente cardiopata. Esse estudo foi que a professora Solange trouxe, né, que foi inclusive a minha tese de mestrado, sobre o uso da ventilação não invasiva após cirurgia de revascularização do miocárdio, pensando em perfusão tecidual. E os resultados que a gente encontrou foi que a perfusão tecidual durante e 20 minutos após a retirada da ventilação não invasiva teve efeitos positivos na perfusão tecidual, inclusive indo contra muita coisa que a gente vê, né, que a VNI ela diminui débito cardíaco, que a VNI ela pode diminuir perfusão tecidual, e a gente viu exatamente o contrário. Mas isso eu vou falar daqui a pouquinho, né, na próxima palestra, então não vou dar muito spoiler aqui sobre isso. Tá, então, nossos resultados foram muito positivos para esses pacientes. E agora vem aqui, eu sei que eu tenho pouco tempo, mas só para a gente ficar aí nessa dúvida, né? O catéter de alto fluxo, como vocês viram com a professora Camila, né? Ele pressuriza vias aéreas? Então, essa é uma pergunta que a gente sempre se faz, porque é muito comum nos centros, né, nas unidades de terapia intensiva, não, coloca alto fluxo que o alto fluxo vai fazer o efeito da PIP. E aí a gente começa a pesquisar um pouco sobre isso, e a resposta, na realidade, é que o catéter de alto fluxo, pelo fluxo alto, ele pressuriza vias aéreas, só que ele pressuriza em níveis muito baixos, abaixo, inclusive, do que a gente utiliza na ventilação não invasiva. Então, pressuriza de 3 a 5 centímetros de água, incapaz de pressurizar como o CPAP. Quando a gente utiliza a pressão positiva, né, a VNI, a gente utiliza a pressão de pelo menos 5. Né? Então, só pressuriza em fluxos muito elevados e com vedação oral. E como o paciente está acordado, falando, comendo, a gente sabe que isso acaba não acontecendo.
Mas, quando a gente procura, né, estudos aí na literatura, a gente vê que muitos deles não mostram diferença estatisticamente significante entre o catéter de alto fluxo e a VNI para paciente cardiopata. Então, estou passando só um pouquinho mais rápido por conta do tempo, mas esse estudo também mostrou, né, a VNI ela vai estabilizar esses pacientes com edema agudo de pulmão de origem cardiogênica, e o catéter nasal de alto fluxo ele vem como uma nova abordagem, como uma nova estratégia para realizar essa mesma abordagem. Então, só que na conclusão não há evidência de superioridade de nenhuma dessas terapias. E aí, para a gente finalizar esse assunto, né, outros estudos eles mostram que para alguns pacientes, então, para insuficiência respiratória hipoxêmica, o catéter de alto fluxo ele fica entre a VNI e a intubação. Então, para alguns grupos de pacientes, a gente tem mais benefício do catéter de alto fluxo. E aqui essa revisão sistemática que a professora já trouxe, né, também não vou me alongar nisso, quando a gente compara o catéter de alto fluxo com intubação, o catéter de alto fluxo, em termos de taxa de mortalidade, ele é superior, porém, quando a gente compara catéter nasal de alto fluxo e VNI, a gente não tem diferença estatisticamente significante. Então, para finalizar, o catéter de alto fluxo na unidade de emergência é menos confortável do que a intubação. O catéter de alto fluxo não é superior à VNI na unidade de emergência, tá? Então, os estudos mostram que eles têm o mesmo grau ali de auxílio para esse paciente. Porém, o catéter de alto fluxo parece ser mais confortável do que a VNI, mas não é melhor clinicamente. E o catéter de alto fluxo pode ser uma alternativa para evitar a reintubação, reduzindo o tempo de intubação. E por todos os artigos, né, por ser grupos muito heterogêneos, o perfil respondedor ao catéter de alto fluxo ainda não é muito bem definido pela literatura. Então, aí, gostaria de agradecer. Obrigada.